E vamos lá, vamos começar então, Andresa, falando sobre eleições de 2026. Sabemos que o Congresso Nacional hoje trabalha para isso. Andresa, muito boa tarde. Oi, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Então, estávamos dizendo, a gente já vem dizendo, na verdade, isso aqui há tempos, que todos os trabalhos da Câmara dos Deputados hoje, ou a falta do trabalho, é baseada no pensamento das eleições de 2026. Toda a articulação é pensada em aliados, em como é que esse aliado pode te ajudar lá na frente, em senadores que podem vir, enfim, candidatos que podem vir no ano que vem nas eleições de 2026. Ontem mesmo a gente falou bastante sobre isso, sobre esse xadrez político que estava acontecendo, baseado nas eleições do ano que vem. E hoje, Andresa, a gente recebe o deputado Mário Eringer, de Minas Gerais, líder do PDT, para falarmos um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre como é que os partidos pretendem lidar, principalmente o PDT, já que as eleições de 2026 estão aí batendo na porta. Deputado, seja muito bem-vindo, boa tarde. Oi, boa tarde, Andressa, boa tarde, Neila. É um prazer estar falando com vocês aqui. É sempre bom a gente poder conversar de assunto que a gente gosta, né? Que bom, então vamos lá. Já quero saber do senhor, como líder aí do PDT, como é que o partido vislumbra hoje o cenário político e o que o PDT pensa para agora, pensando nas eleições de 2026? Qual é o planejamento? Bem, a nossa principal preocupação para 2026, do ponto de vista partidário, é a gente conseguir vencer a cláusula de barreira. É onde a gente acha que a gente tem que trabalhar com foco, exatamente porque se a gente quiser continuar dentro do processo político com protagonismo, nós precisamos de ocupar um espaço político e ter um tamanho suficiente para que nós tenhamos fundo partidário, tempo de televisão e tudo que todo mundo sabe, fundo eleitoral. Porque é assim que é, e isso é a nossa principal preocupação do ponto de vista partidário. Do ponto de vista da política nacional, o nosso objetivo sempre foi apresentar ao Brasil alternativa. E a gente sempre apresentou alternativa de candidatos nossos do PDT, em que pese a gente não ter ganho nenhuma eleição, a gente sempre procura mostrar uma opção que seja uma opção diferente dessa polarização que vem há algum tempo no Brasil e que agora se acirrou mais com a presença do Bolsonaro e dos bolsonaristas nessa disputa. Então, o nosso projeto inicial, partidário, é vencer a cláusula de barreira. Político-eleitoral é mostrar para o Brasil que nós temos outro jeito, um jeito diferente de fazer política e de fazer gestão de um país. Então, essa é a nossa base primária para que a gente possa começar a conversar dos detalhes que isso vai exigir da gente. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, Andresa aqui falando. Explica para a nossa audiência, deputado, o que é a cláusula de barreira, que é algo que todos os partidos, né, os partidos médios se preocupam muito, então é algo que você que está acompanhando, que gosta de política, vai ouvir muito falar nessa expressão. A gente tenta traduzir um pouco, viu, deputado, os assuntos da política para que todo mundo consiga entender. Esse é o grande objetivo aqui, né, para que as pessoas comecem a gostar um pouco de política, né, e essa questão de 2026 pode parecer um pouco antecipada, mas está já na agenda do dia, né, deputado? Sem dúvida nenhuma. A gente já está, como na própria abertura da Neila aí, já mostrou para a gente que é isso. A gente já está vivendo um momento, apesar de um pouco precipitado, já de um momento eleitoral de 2026. Então, não tem dúvida nenhuma. Mas para que as pessoas compreendam, a cláusula de barreira, de uma maneira bem simplificada, é um número X de deputados ou de votos em deputados federal num determinado número de estados mínimo para que as pessoas, para que o partido, na verdade, possa ter direito a determinados recursos, a tempo de televisão. Então, se você não chegar no número X, no patamar X, você não consegue estar nesse núcleo de partidos que recebem esses benefícios através do Estado. Então, de maneira simples, é uma barreira, por cima da qual você tem que pular para continuar trabalhando e fazendo o seu trabalho na política. Super didático, deputado. Obrigada por esclarecer para todo mundo. Eu tento seguir as orientações de vocês. Não, foi ótimo, né? Porque às vezes são termos que a gente usa aqui, né, na cobertura de Brasília, na política, e as pessoas têm um pouco de dúvida de entender. Eu sempre conto uma história. Às vezes a gente escreve a mesa da Câmara, né? E a pessoa pergunta, que mesa, né? Uma mesa? Do que vocês estão falando? Não, a mesa é onde, né,
Quando a gente fala disso, a gente É o está falando conjunto de pessoas, tá? do conjunto de deputados que comanda ali Isso. as regras da Câmara. Então a gente se propôs aqui a traduzir algumas coisas, o senhor traduziu super bem, por isso que as eleições de deputado federal é uma eleição tão importante, né, para todos os partidos, porque quanto mais deputado você elege, mais acesso você tem aos recursos do fundo partidário, e é com o fundo partidário que os partidos, né, se movimentam, fazem as suas discussões, né, que os partidos sobrevivem a partir dali, né, deputado. Vamos falar um pouquinho, então, de 2026. O senhor estava comentando, né, a questão de projetos, né, alternativos a essa polarização PT e o bolsonarista, né, a direita e esquerda, digamos assim, e o PDT tenta ir pelo caminho do meio. Só que o principal nome do PDT está aí de malas prontas para o PSDB. O Ciro Gomes vai deixar mesmo o partido ou vocês ainda têm alguma esperança de conseguir convencê-lo a ficar? E como é que fica o PDT sem o Ciro? Eu espero que o Ciro não saia do PDT, até porque converso frequentemente com ele. Eu sei que ele está insatisfeito com a relação do PDT lá no estado do Ceará com o governo, eu sei disso. Eu sei que ele está insatisfeito com a posição do partido no nível nacional. Nós aqui na bancada estamos numa condição de independência, mas, claro, estamos muito mais próximos do governo que da oposição, porque ideologicamente é muito mais fácil a gente estar perto do atual governo do que do opositor. Então, essa é uma realidade fática. E a gente não tem outra alternativa que não seja essa. Mas eu espero, sinceramente, que o Ciro fique, porque eu acho o Ciro um grande quadro. Eu acho o Ciro que chegou a vez do Ciro, porque eu não vejo outro caminho a não ser a gente mudar. Mas sabendo que o Ciro pode sair, eu espero que se ele saia, que ele saia para um campo razoável da nossa afeição, que nós possamos, inclusive, se ele sair, pensar até nele como uma alternativa também em outro partido. Eu não tenho essa porta fechada. Eu sei que vai deixar um sentimento muito ruim no PDT se isso acontecer. Mas a gente tem que respeitar a decisão dele, a vontade. Se ele tiver vontade de sair, nós não podemos fazer nada. Eu espero que não. Mas essa coisa de já está saindo, já está de malas prontas, comigo ele não disse nada disso. A gente conversa, a gente tem a agenda marcada, agenda partidária marcada para meses aí na frente. Claro, e não foram marcadas há meses, foram marcadas agora, em dias recentes. Claro, tudo pode mudar, mas necessariamente não temos essa indicação dele nesse momento que ele vai sair. Inclusive, não sei se vocês viram agora um dia desse, aí numa entrevista que o presidente do partido deu, que o Lupe deu, ele disse: o Ciro pode ser tudo, pode ser até candidato a presidente da República. Eu só estou aqui repetindo uma coisa que a gente conversa entre a gente. Mas quem disse que não queria ser candidato foi o próprio Ciro. E o Ciro até agora também não nos disse que ele quer ser candidato. Nós aqui queremos que ele seja, eu tenho certeza que eu quero, mas nós aqui queremos. Agora, em o Ciro não sendo candidato, se nós não tivermos outro quadro, um quadro que tenha razoabilidade, que tenha equilíbrio, que possa se apresentar à sociedade com a posição de marcar a nossa posição, pelo menos, ou de trazer alguns temas aos debates, tudo bem, a gente vai ficar com quem a gente tiver mais afinidade, a gente tiver mais condição e acreditar que é melhor para o Brasil. Isso não tem aqui, por exemplo, vocês não vão apoiar o Lula? Claro que nós não estamos dizendo isso. De repente é mais fácil a gente apoiar o Lula, se ficar nessa polarização que está aí. Eu não tenho dúvida nenhuma. Até eu ia dizer assim, temos que ficar, entendeu? Apesar de eu estar eu que, inclusive, como líder, junto com os meus companheiros, nós tomamos a decisão de ficar na independência exatamente por insatisfação com os movimentos do governo. Mas isso não nos aproxima desse tipo de direita que tem aí. O Tarcísio não seria um nome que o PDT poderia olhar com atenção para as eleições de 2026? Não, acho que não seria não, porque sem conhecer adequadamente o Tarcísio, não quero falar mal dele, mas o Tarcísio é um bolsonarista de terno, né? Então, um pouco melhorado, um pouco mais comedido,
tem uma boa fama de gestor, eu não conheço porque eu não estou em São Paulo, não estou falando mal dele A gente também, pode depois mas falar ele, da a licença. origem dele na política, apesar dele ter trabalhado no governo da Dilma, a gente sabe disso, mas a origem política dele, onde ele virou político, foi exatamente na direita, e numa direita que hoje é uma direita que, na minha concepção, prejudica muito o Brasil, com as ações daquele deputado que está lá em Brasília e com a ação que eles tentaram fazer de motim na Câmara, desqualificando o Legislativo. Deputado, só contextualizando aqui a questão do Ciro Gomes, o Ciro hoje é uma noiva bastante disputada, né, entre o PDT e o PSDB, e quando a gente conversa com o PSDB, eles dão certeza que o Ciro já está lá. Então vamos tentar descobrir essa semana. Se o senhor tiver em primeira mão, o senhor conta aqui para a gente, mesmo que não for hoje, para a gente poder contar aqui para a nossa audiência para onde vai o Ciro Gomes. O fato é que ele está sendo bastante disputado. Isso indica que está faltando quadros novos na política, deputado? Porque a gente tem o Ciro, que é candidato à presidência da República desde que eu nasci, praticamente, o Lula também. O Lula, antes de eu ter nascido, ele já era candidato à presidência da República. E a gente vê aí faltas de nomes, né? Principalmente nessa centro-esquerda, digamos assim. O que acontece que os partidos não conseguem ter novos nomes, novos atores na política para ocupar esses espaços? Estou falando principalmente das eleições presidenciais. O Anderson, você me desculpa, mas tem um monte de gente que quer ser, mas não tem o que você está querendo dizer, não tem gente de qualidade, né? Gente tem um monte no TikTok, tem um monte aí que acha que pode ser qualquer coisa porque tem 300 milhões de visualizações, está cheio de gente. Eu que acredito profundamente é que nós não estamos Daqui a pouco até o Tigrinho formando. vai querer ser candidato, né, deputado? Exatamente. Nós não estamos formando quadros que pense liturgicamente no que nós temos que fazer. Infelizmente, a política, ou felizmente, sei lá, não sei como é que o mundo vai evoluir, eu estou velho, vou morrer, daqui a pouco está tudo diferente, mas é, é, eu não acho que o mundo possa evoluir para esse individualismo, essa pressa absoluta que está criando uma insatisfação, nessa coisa desagregadora que a sociedade está virando. Porque isso vai ser muito ruim para todos. Né? Então, nesse momento, eu acho que tem muita gente querendo, mas com qualidade e competência para ser, você tem razão, tem pouca mesmo. Se eu fosse o PSDB buscando essa noiva, eu também estaria tentando, porque ele é um belo quadro, realmente. E mais que isso, e aí não me critiquem a turma do PSDB, eu vou fazer um diagnóstico de observador. O PSDB está em crise franca, o PSDB está acabando. E a ida do Ciro para o PSDB pode ser aquela injeção de ânimo que o PSDB precisa ter. Se o Ciro vai para o PSDB, disputa uma eleição nacional, o Aécio retorna disputando uma eleição de governador em Minas, o Tasso Gereissati faz uma disputa de governador junto com o Roberto Cláudio lá no Ceará, o Tasso Gereissati em Goiás faz a disputa para o governo, desculpa, Tasso Gereissati não, o Marconi Perillo em Goiás faz a disputa pelo a governo. Pode ser um grande time sendo formado e dando oportunidade de recuperação política do PSDB. Se eu fosse do PSDB, eu também estava brigando por isso. Mas nós não estamos brigando, não. Nós temos uma convicção que o Ciro vai ficar conosco. Esses dias eu fui escrever sobre o PSDB e, né, antes dessa polarização PT e PL de Bolsonaro, a polarização era PT e PSDB, mas uma polarização saudável, então as discussões Outro ocorriam. nível, né? E eu me vi explicando para o leitor de hoje quem é o PSDB. Porque eu acho que as pessoas não têm noção, né, do que foi o PSDB, essa juventude que está aí, porque realmente Exato. o partido foi perdendo espaço, principalmente com a Lava Jato, né? O Aécio Neves, que era uma liderança do partido, quase foi eleito presidente da República, por muito pouco não foi, mas foi pego ali na Lava Jato, numa situação bastante complicada, era o presidente do partido, isso acabou minando ali, até as lideranças do PSDB, isso que a gente estava falando agora, né, o José Serra, o Fernando Henrique também já estão fora aí do jogo político, porque com idade mais avançada, já não estão bem de saúde, mas foram grandes quadros, né, que ajudaram a debater o país. Deputado, qual que é a avaliação do senhor, né, o senhor é líder aí do PDT,
com relação ao governo Lula. A gente conversou essa semana com o Roberto Requião, que foi senador também, governador, tem uma ampla experiência, né, nesse olhar para a política. Ele disse que está faltando projeto para o país, que o governo Lula está vivendo de pautas passadas, não se atualizou. O senhor, pessoalmente, e como líder, como é que enxerga o governo Lula? Primeiro, eu quero dizer que foi para a gente um prazer ter trazido para os nossos quadros aí o governador Requião, É que é verdade, tá realmente no PDT. é, É verdade. é um ícone, é um ícone da política nacional, fez sempre um trabalho muito verdadeiro, é um homem que a coragem dele chega na frente, porque todo mundo sabe que ele não tem medo de se colocar, não tem medo de se posicionar, isso é muito importante na política. Naturalmente que as visões do momento podem ser divergentes. Nós nos aproximamos quando nós queremos ter o nosso protagonismo, quando nós queremos nós apresentarmos as nossas armas para que a gente tenha condição de fazer uma luta. Entretanto, com relação ao governo, eu devo reconhecer que é um governo um pouco mais antigo. O Lula não é um Lula digital, o Lula ainda é um Lula analógico, um personagem, um grande líder, não tenho dúvida nenhuma disso, um grande presidente da República, mas deixa a desejar numa série de coisas que nós queremos. Agora, comparar Lula ao governo anterior é praticamente uma heresia, porque nós entramos na linha de pobreza, tudo deu errado no governo passado. Agora, foi um momento que parece que é repetição da mesma coisa, mas precisava-se de consertar. Nós entramos na linha da pobreza, o Minha Casa Minha Vida acabou, porque isso é importante demais. Uma casa, eu sou do interior, a pessoa que tem uma casa, que tem uma escola em tempo integral, que tem uma merenda decente, que tem um asfalto para levar aquela criança que mora lá no interior, lá para a escola à distância. Muitas dessas coisas foram abandonadas no governo passado. Isso eu não posso poupar o governo passado desses grandes erros. Então, o Lula chegar, na verdade, ele teve que refazer. E refazer sem o benefício da propaganda, porque quem refaz não fez nada, na verdade, só aparentemente conserta. Não tem um programa que virou. Então, o Minha Casa Minha Vida, fica antigo. Por quê? Porque já era assim. O Bolsa Família fica antigo? Não, porque já era assim. Então, fica se esperando do governante as grandes novidades. E nem sempre as grandes novidades são o que vão acontecer. Na verdade, o início do governo Lula, até no meio do governo Lula, foi, na verdade, um governo de consertar um monte de coisas. Eu não sou lulista, não sou bolsonarista, já disse para todo mundo, não tenho político de preferência e acho que quem tem político de preferência está errado no seu conceito, porque quem tem político de preferência tende a ir para um campo do fanatismo, e inteligência e fanatismo não ocupam a mesma cabeça, então eu não tenho dúvida nenhuma que não é por aí, mas a gente tem que dar o benefício da análise. Não é simplesmente porque eu não gosto, eu critico, né? Então, eu acho que tem defeito? Tem muito defeito. Mas teve qualidades? Tem algumas qualidades, são importantes. Bom, Deputado, só uma coisinha. Com relação à anistia, como que o PDT se posiciona com relação a esse assunto? O senhor acha que tem que ser colocado na pauta e o Congresso tem que enfrentar esse assunto de uma vez por todas? Eu acho que não tem que enfrentar nada. Esse assunto, para mim, é um assunto que está superado. Durante vários meses, nós debatemos no Colégio de Líderes essa questão da anistia. Nós sempre pedimos ao PL que apresentasse o projeto que eles queriam votar, que colocasse claramente. Mas eles sempre defenderam a anistia. Nunca foi colocado para a gente um projeto que a gente soubesse o que a gente vai votar. Porque o que eles querem, na verdade, é a bandeira. O que eles queriam, na verdade, era a bandeira. Eles não queriam anistia, eles queriam ter um motivo para falar. Nós, como oferecemos para ele a anistia, uma anistia que fosse para as pessoas que mais precisam, para aquelas pessoas que têm uma dosimetria de pena exagerada, não, eles queriam uma anistia ampla, geral e restrita, inclusive de pessoas não condenadas.
Isso é na minha concepção, não é anistia, é um cheque em branco para fazer coisas erradas. Perdemos o contato com o deputado? Perdemos, produção? Voltou. Doutor, desculpa. É porque entrou uma ligação aqui, eu tinha botado meu telefone aqui no não perturbe, mas ele perturbou, então Não não era o sei o que Ciro Gomes, aconteceu aqui. não, né? Não, não era, não. Dando adeus. Não, não, mas e se ele der um adeus, eu aviso para vocês. Não tem problema, não. Põe no Viva Voz pra Mas gente escutar. O senhor estava falando que é um isso. cheque em branco, não é um cheque, seria dar um cheque em branco, né? Votar É o anistia. cheque em branco para a pessoa fazer besteira e já sair isenta de punição, entendeu? Mas então nós sempre oferecemos um projeto de anistia onde poderia se anistiar pessoas que realmente não tivessem grande problema com aqueles atos, pessoas que tivessem uma determinada idade, reduzir pena, fazer uma dosimetria adequada, porque eu também acho muitos anos, os anos que foram colocados ali, mas é a lei, está escrito na lei, não tem ali, ninguém inventou a lei, né? A lei já estava lá. Então, isso eles nunca quiseram, porque o objetivo deles não é a anistia. O objetivo deles é a impunidade. E a impunidade nós não podemos bater palma para ela. Deputado, vamos para outro assunto agora, porque o presidente do PDT, da sua sigla, do seu partido, é o Carlos Lupe, que estava como ministro e acabou tendo aquele escândalo, estava envolvido naquele escândalo da fraude do INSS, ele acabou saindo, entrou o Volney, mas eu queria saber do senhor se esse escândalo, isso pode ter prejudicado a imagem do partido até mesmo para as eleições do ano que vem. Primeiro, eu quero fazer um reparo na sua pergunta. Você disse que o Lupe estava envolvido. Não estava envolvido, de maneira alguma. Isso eu tenho certeza absoluta. Sou avalista da seriedade dele e com certeza. E a Andresa tem experiência sobre esse assunto, porque ela, quando o Lupe estava no Ministério do Trabalho, ele passou por uma situação bastante parecida com essa. Na verdade, o Lupe é um cara feio, né? Ele é grosso, ele é bravo, e isso não inspira muita afeição, eu acho. Mas o Lupe entrou de gaiato no navio, mais uma vez, porque foi sonegado dele as informações, ele foi alijado pela quadrilha que existia dentro do INSS, e qualquer pessoa que sentasse naquela cadeira ou que sentar naquela cadeira vai ser, pode ser vítima desse tipo de coisa, porque isso é um método, isso não começou no governo do Lula, não começou nem no governo do Bolsonaro, isso começou antes, porque não são os líderes, as pessoas que comandam, que faziam isso. Quem fazia isso é a turma que já está lá há muitos anos, que troca o ministro, mas não troca a estrutura. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós vamos ter uma CPMI agora, e eu vou estar na CPMI. Eu estou munido de informações razoáveis para que a gente possa mostrar essas coisas para todo mundo. Então, quanto ao envolvimento dele, eu não tenho dúvida nenhuma que não tem envolvimento. Alega-se que, não, ele devia ter tomado a providência antes, mais cedo e tal, mas se você acompanhar a CPMI, isso vai ficar mais bem explicado, e aqui eu não quero tomar seu tempo com isso, que eu quero te responder. Não, O pode tomar vôlei, meu tempo. não, é porque eu tento ser muito objetivo e responder a pergunta que me foi feita, entendeu? Mas o Volney é um amigo, é um companheiro, 6 mandatos de deputado, competente, já foi líder do PDT, e a opção de ficar com o Volney na condição, porque era o secretário executivo do Ministério, a opção foi do presidente Lula nessa substituição. Claro que nenhum de nós do PDT falou contra. Por que que eu falaria contra se essa indicação era do presidente? E achei bastante razoável que tivéssemos aceito, até porque quando você abandona a trincheira onde você pode se defender e defender o teu partido, você vai ficar refém ou você pode ser usado. Então, a presença do Volney no Ministério, hoje tem o nosso apoio exatamente porque sabemos que ele é competente, sabemos que ele pode fazer um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho no Ministério, e a gente tem como trincheira uma posição de defesa exatamente para que nós não sejamos confundidos com outros que tem por aí.
Só Então, para pode ter certeza absoluta. Só para Oh, desculpa. esclarecer, deputado, só para a gente esclarecer essa questão do INSS, a gente pode esperar, então, que o PDT ou que o senhor vá fazer uma defesa do ministro Carlos Lupe, porque ele mesmo diz que Neila, acontecia-se já essa farra do INSS, esse golpe já acontecia no Ministério, que ele infelizmente não viu. Não estou colocando a culpa de jeito nenhum no ministro, mas são falas dele, né, de que já estava acontecendo e que ninguém viu. é, é verdade. Eu digo isso e repito, porque eu não sei o que que a minha mulher está fazendo na outra sala, no outro quarto. Não sei que a gente não pode ser responsável por uma ação e ato de pessoas que não estão debaixo do teu nariz. Então, eu não sei. E realmente não vejo culpa nisso. E não vejo omissão. E omissão é quando você não abre a porta para ver o que está acontecendo do outro lado. Mas se você não tem desconfiança, você não tem que abrir a porta. Então, na verdade, o que ocorre com ele e com todos é tentar uma transferência de responsabilidade. Eu sei que a política permite isso. Tentar uma transferência de responsabilidade que, às vezes, ela é um pouco dolorida, porque ela não vem revestida de uma apuração profunda, de uma investigação profunda. E eu vou te dizer com toda sinceridade, se aparecer algum, que seja do PDT, que seja o próprio Lupe, com alguém que tiver alguma coisa, não conte com o meu apoio. E eu estou defendendo o Lupe. Primeiro, eu defendi porque eu o conheço e o conhecia bem. E segundo, porque numa reunião que nós fizemos imediatamente após, ele disse assim: podem falar o que quiser, que de mim não vão encontrar absolutamente nada, porque eu não fiz nada. Então, eu estou autorizado a defender com essa veemência, exatamente porque nós conversamos. Primeiro, eu disse o que eu confio. Segundo, porque ele autorizou. E terceiro, porque ele sabe que se eu souber de alguma coisa que não seja a verdade, eu não vou passar pano para ninguém. Já temos data para essa comissão ser instalada, a CPMI? Não sou eu, né? Que isso tem que acontecer lá com a indicação do presidente, que é um senador, vai ter que ser indicado um relator, Um que é o relator relator. da Câmara, que eu acho que até agora não se apareceu o nome, para depois da instalação, né? Eu estou aguardando. Eu perguntei porque vai que o deputado tinha um spoiler, né, Andresa? O governo não tem interesse, né, nessa CPI, diz que já está pagando os aposentados, já se antecipou a isso e está fazendo todos os movimentos políticos para que essa CPI não saia, porque todo mundo sabe que na política a gente sabe como começa, mas não sabe como termina uma CPI. Essa é uma CPI, né, afinal começou lá no governo do Bolsonaro, talvez até antes, mas os demitidos É, foram todos na gestão do presidente Lula. Então tem muita coisa ali que o governo prefere, né, que não voe farpas ali para o governo. O deputado, voltando um pouquinho para a questão eleitoral, o PDT está no governo, né, com o ministro Rony Queiroz, pode ser uma indicação, uma cota pessoal do Lula, mas está no governo. A partir de que momento que o PDT vai discutir como vai se posicionar com relação às eleições presidenciais, se vai ter candidato, se vai apoiar alguém, e a partir desta decisão, é uma data X para um desembarque do governo ou esses dois temas correm em vias separadas? nós temos algumas preocupações, né? E a gente citou logo no início da nossa conversa aqui, que a questão da cláusula de barreira, que a gente já explicou o que que era, né? A nossa posição com relação a ter ou não ter um candidato. Então, esse conjunto de coisas a gente tem que pensar e ir afunilando para uma época adequada. Nós não estamos no governo porque assinamos um contrato de ajudá-lo e estar na próxima eleição. Nós estamos no governo porque nós participamos da eleição no segundo turno e o governo achou por bem ter o PDT na sua base e nós tínhamos muito mais afinidade e temos mais afinidade do que divergência, né? Então, esse telefoninho seu faz um barulho chato pra Ah, caramba. desculpa. Tá bom. Eu sou, Deixa eu eu até sou explicar. provocador, tá?
Eu sou provocador, eu sou chato, não preocupa não. A gente aqui também, o meu sobrenome é Matais, não é à toa. Mas a gente, deixa eu até explicar para quem está acompanhando, a gente vai conversando ali com a nossa direção, conforme o deputado vai falando, o nosso entrevistado, para ir colocando pontos que a gente achou importante para depois a gente destacar isso para as nossas redes. Então, ou falando com algumas fontes também. Eu só tô dando uma provocada aqui. Gostei, Mas o senhor é dos meus. eu fiz a brincadeira, mas não sei nem mais onde eu estava. Eu me perdi aqui com ela. A gente tava... O senhor estava falando que não tem um contrato, que é justamente isso que eu estava destacando ali para a produção, isso. que não existe um contrato Tá para a reeleição do Lula, né? Por exemplo, tá vendo? Serviu esse negócio que você estava escrevendo, que voltou com a minha memória bonitinha aí. Viu? Parabéns. Mas deixa eu te dizer, a gente não tem um contrato para o futuro, né? Então, não há uma coisa, você está garantido, está na base, está garantido. Tanto não está que tem um monte de partidos no governo que estão aí por se posicionar, já dizendo que não vão ficar. Nós não tomamos essa decisão. Essa decisão nossa vai passar exatamente pelo caminho e a nossa pretensão de cumprir a cláusula de barreiras e principalmente, saber se nós teremos ou não um candidato a presidente da República. E eu acho que isso não, essa campanha está precipitada, mas está precipitada pelos polos. Então, os polos estão querendo precipitar para inviabilizar até o aparecimento de outros. Isso para eles é interessante, para não aparecer mais ninguém. Então, nós, acho que confortavelmente, a gente pode permanecer num governo desse e sem deslealdade até o período da desincompatibilização, do período de a gente começar 6 meses antes da eleição, começar a tomar posições. Eu não vejo problema nenhum. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela sua entrevista. Volte sempre. Eu acho que a gente vai ter muito assunto ainda para conversar, porque 2026 está logo ali e vai passar pelo PDT com certeza. Obrigada por atender nosso convite, viu? Obrigada.